Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 23 de fevereiro de 2012. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sexta reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciando nossa hora livre, gostaria de convidar o vereador Márcio Damasio para fazer uso da tribuna. O vereador dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa tarde. Quero trazer uma preocupação que tem pairado sobre mim nos últimos dias. Me parece que já foi até citado aqui na hora livre anterior, mas é a questão com o funcionalismo, com a falta de funcionário, tanto na área da educação quanto na área da saúde. Essa semana, por exemplo, a gente vem lutando lá para conseguir médico lá para o posto de saúde em Centenário. E no início da semana, a médica ficou sem comparecer ao posto por falta de motorista para levar ela ali até aquela localidade. Então precisamos entrar em ação para ajudar o município nessa situação, para que não venhamos ter perdas maiores num futuro próximo por falta de funcionário. A gente vê aí a notícia do Globo, o próprio governador também falando isso. Precisamos averiguar e ver quais solução possamos trazer para ajudar tanto a Secretaria de Educação, tanto a Secretaria de Saúde, para que o nosso município não venha sofrer com grandes perdas por falta de funcionário. Então, fico aqui a minha preocupação e espero que a gente possa trazer uma solução, não sei se partirá dessa casa ou de onde a gente pode iniciar isso aí, para que possa se resolver essa situação. A outra questão que eu volto a falar também é com a questão da imagem do nosso município. Eu não me conformo com esta imagem que a mídia vem passando da nossa cidade, do nosso município, mostrando fotos, vídeo do dia da tragédia, mostrando como se estivesse acontecendo nos dias de hoje. E eu não me conformo com isso porque, apesar de existir muitos problemas no nosso município, mas a realidade de hoje não é essa. Não é essa. O nosso município já se reergueu em várias áreas. Eu falo lá da área da agricultura. 2011 sofremos tragédia, mas também foi um ano excelente. No final do ano, os agricultores tiveram êxito com as suas plantações, com as suas lavouras. Então, precisamos que essa imagem detorcida possa parar de acontecer, e esse noticiário, para que não venha interromper o turismo da nossa região. Pessoas que moram em outras cidades ficam vendo o nosso município de uma maneira errônea. Então, que possamos tomar também uma iniciativa de impedir que a mídia venha colocar imagem detorcida da nossa cidade, do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Próximo vereador. Vereador Cláudio Damião, dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Márcio Damasio
coloca a questão com bastante propriedade. Nova Friburgo passou por uma situação muito trágica e é óbvio que essa lembrança vai ficar na cabeça das pessoas por muito tempo. Eu acho até importante que a gente não esqueça. Porque se a gente esquecer o que aconteceu, nós vamos esquecer também das nossas responsabilidades com o que aconteceu. Embora o evento tenha sido um evento climático, muitas consequências desse evento climático ela se deu em razão de talvez um descaso, uma não política adequada para uma série de áreas. Nós podemos falar da área rural, que não tem um olhar adequado, né, para a sua importância, para o que realiza. A gente não ouve falar de habitação popular no campo. Nas áreas urbanas, nós não temos a aplicação aqui de uma regularização fundiária, né? Nós temos um plano diretor que não foi regulamentado. Então, tem uma série de situações. E tem o maldito do jeitinho. O maldito do jeitinho acompanha a cultura brasileira aonde quer que se vá. Pode ser no município, pode ser no estado, na nação. É uma política do brasileiro, o tal do jeitinho. O jeitinho matou um monte de gente. Porque deu um jeitinho para construir regularmente, deu um jeitinho para dar uma licença onde não podia construir. Dá-se um jeitinho para tudo, só não dá um jeito para ressuscitar as pessoas que morreram. Esse é o grande problema do jeitinho. Então, nós temos que ter responsabilidade com a cidade onde a gente vive. É óbvio que as pessoas constroem área de difícil acesso, em áreas de risco, não é porque elas querem, é uma necessidade. Mas é também o reflexo de uma ausência do Estado com as políticas adequadas nesse sentido. Mas eu quero abordar um outro viés dessa questão. As consequências econômicas que Nova Friburgo vai sofrer em razão da tragédia, em razão de uma não política municipal de desenvolvimento. Para onde Friburgo vai? Quem consegue apontar uma direção para a nossa cidade? O que a gente pensa para o futuro? O que está colocado? Nada. Nada. Nós estamos vivendo o caos, administrando o caos. Hoje o prefeito Sérgio Xavier está na função, e acho que uma função bastante difícil de administrar Nova Friburgo, porque você, para governar, precisa de 4 anos de governo. E aí você tem como apontar uma direção. Mas nós tivemos aí 3 anos perdidos. E aí nós temos que pensar, que futuro nós queremos para a nossa cidade? Uma desaceleração econômica, perdendo uma universidade, empresas que fecharam, outras que estão mudando de endereço. É um desamor a Nova Friburgo? O que está acontecendo? Nós temos que nos perguntar. Para onde nós vamos? Porque se emburacar, se enfiar de cabeça para baixo depois para recuperar uma posição, é extremamente difícil. E aí não dá para jogar a conta também na responsabilidade da Câmara, porque nós temos feito o nosso papel. Nós temos principalmente alertado para a ausência de uma política. E aí eu ouço o seguinte, vota nulo. Vota em ninguém não escolhe ninguém não. Eu quero dizer que a responsabilidade de resgatar Nova Friburgo não é só dos políticos, é de todo mundo. É uma irresponsabilidade propor voto nulo, porque voto nulo significa que quem compra voto está eleito. Significa dizer que o cidadão está abrindo mão da reconstrução de uma cidade que é de todo mundo, não é só do político, não é só do vereador, não é responsabilidade só do prefeito, é de todo mundo. E nós estamos indo para o buraco. E aí eu tenho que chamar a atenção que a responsabilidade é coletiva, de quem escolhe e de quem não escolhe, e pior ainda de quem não escolhe, porque ele deixa para quem vai ter a possibilidade de comprar o voto, de estar na vida pública, e aí a qualidade vai ser sempre ruim. A degeneração da política é cada vez pior. Então eu acho que essa é a pior saída que alguém tenha para Nova Friburgo. A política do voto nulo. A política do eu não discuto, a política do eu não participo, e joga nas costas de alguém. E normalmente joga nas costas do vereador. Nós não fugimos à nossa responsabilidade. Nós temos um compromisso. Temos as nossas ações, temos o nosso olhar, a nossa direção, que não funciona sozinho. A Casa Legislativa tem uma determinação que é de fiscalizar, é de acompanhar, e tem feito isso. Eu falei, na hora livre anterior, até dos resultados da CPI. E o cidadão, que responsabilidade ele tem? Nenhuma? Não, ele tem responsabilidade. A cidade é de todos nós.
Quando você escolhe, você está participando, e aí você também tem a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar quem você escolheu. Quando você não escolhe, quando você faz a campanha do voto nulo, do não vote ninguém, do não escolha ninguém, você está dizendo o seguinte: pouco me importa para onde Nova Friburgo vai, porque eu abro mão de decidir, mas depois quer criticar. E aí nós cometemos a falha ao quadrado, o erro ao quadrado. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção para esse ponto. Isso não pode passar batido. Um minuto. Se piora a educação, se piora a qualidade de vida, se piora a geração de emprego e renda e a economia do município, foi porque não foi feito o dever de casa. Ora pelo político e ora pelo cidadão. Não é responsabilidade de um só, é responsabilidade do conjunto. Então não vamos abrir mão da nossa cidadania, da nossa responsabilidade. Eu sei muito bem que não é só o voto que resolve o destino de Nova Friburgo, mas é uma parte do trabalho de reconstrução e de resgate da autoestima. Porque só assim, irmanado num processo de decisão, é que nós vamos encontrar o caminho certo. Num projeto para Nova Friburgo. Está faltando esse projeto. Está faltando, é bem verdade que está faltando um projeto de Nova Friburgo. Mas nós precisamos construí-lo. E construí-lo significa estar junto, atuar, participar e não abrir mão do seu legítimo direito de escolher, ou melhor, da sua responsabilidade de escolher. Eu encerro a minha fala aqui, senhor presidente, senhores vereadores, expressando isso como uma preocupação. Porque no processo eleitoral que vai se dar esse ano, e esse tema vai ser recorrente nessa casa, muitas vezes quem pode lançar essa proposta pode estar se beneficiando dela. Porque é uma oportunidade para aqueles que não têm responsabilidade com a coisa pública. Então eu faço aqui um chamamento à consciência das pessoas para as responsabilidades que todos nós temos com a cidade de Nova Friburgo. Muito obrigado. Nosso vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Cláudio Damião falou muito bem. Essa semana eu encontrei com duas pessoas que estavam falando comigo, queriam propagar através da internet o voto nulo. Quer dizer, essas pessoas, naturalmente, que não têm nenhuma responsabilidade com a nossa cidade. Porque o voto nulo, se você anula o seu voto, você deixa de dar um voto para uma pessoa que realmente quer ajudar a Friburgo, de uma pessoa séria, com certeza vai eleger pessoas que não têm compromisso nenhum. Isso é fugir da responsabilidade. Eu acho que o voto nulo não resolve nada. Se essas pessoas realmente têm um compromisso com Friburgo, Nova Friburgo, tem que procurar uma pessoa séria, uma pessoa realmente que ele possa ter confiança e dar o seu voto. Porque só assim que a gente vai poder tentar resolver alguma coisa. O vereador Márcio Damasio também falou da sua preocupação com a falta de pessoal. E é verdade. Eu, por exemplo, na Secretaria de Olaria, isso na Secretaria de Conselheiro acontece muito, alguns funcionários, por exemplo, principalmente trabalhador braçal, ele se aposenta e depois não tem renovação, não se pode contratar. Dificilmente essas pessoas que fazem esse tipo de serviço conseguem passar no concurso. Isso foi no último concurso que foi feito aqui em Friburgo, a dificuldade de um trabalhador braçal passar no concurso foi muito difícil. Então, como não se pode renovar contrato por causa da lei, né, que se obriga a ter o concurso público, é preciso de ter uma forma de contratar esse pessoal. Não sei de que forma, mas acontece que a Secretaria de Olaria, por exemplo, a Secretaria de Conselheiro, cada vez fica com menos pessoal. E esse trabalho é essencial, né? O trabalho de capina, o trabalho de recapeamento, o trabalho de consertar paralelo, consertar galerias, enfim. Tem que se ter um jeito de contratar, porque, na verdade, não pode ficar dessa forma. Ou se faz um concurso com prova, né, de resistência física, ou tem que ter uma forma, ou terceirizar, não sei. Mas a verdade é que as ruas ficam sem capinar, né? Os trabalhos de conserto de galeria e outras coisas mais que são essenciais não se consegue fazer porque não tem pessoal. Uma outra coisa também é a questão, por exemplo, eu sou do tempo
em que quase tudo na cidade, aqui em Friburgo, era paralelo. Aí começou a se colocar asfalto em cima de paralelo. Só que se coloca asfalto em cima de paralelo e não se dá manutenção. Isso não adianta nada. O vereador Vanor sabe disso. Por exemplo, o centro de Olaria era todo em paralelo. Colocaram o asfalto em cima do paralelo. Só que o asfalto fica danificado e não tem recapeamento nenhum. E, infelizmente, né, o vereador, o prefeito, na verdade, o prefeito Sérgio, ele iniciou agora, não tem culpa do que está acontecendo. Mas todas as ruas, a maioria das ruas da cidade de Friburgo, principalmente nos bairros, estão com problema de asfalto, estão todas emburacadas. Lá em Olaria, por exemplo, a Rua Minas Gerais, Rua Bahia, Rua Piauí, Rua Pernambuco, enfim, todas as ruas do bairro estão com problemas de asfalto. Eu acho que é uma situação de urgência, porque, na verdade, daqui a pouquinho nem o ônibus vai poder transitar mais no alto do morro, porque não tem como passar. Outra questão também é a questão da Via Expressa. Eu estou cansado de falar dessa tribuna. Todos os finais de semana acontece acidente na Via Expressa. Todos os finais de semana. É raro um final de semana que não acontece um acidente na Via Expressa. É preciso que tenha uma sinalização eletrônica. Aquela é uma via extremamente perigosa e a gente até hoje não conseguiu, parece que a Via Expressa agora faz 20 anos que existe a Via Expressa. É um perigo porque as pessoas, os maiores, principais restaurantes da cidade de Nova Friburgo estão localizados no Cônego, né? As pessoas saem de madrugada dos restaurantes, vêm em alta velocidade, tem acontecido acidente um em cima do outro e nenhuma providência tem sido tomada. Nenhuma. Eu estou cansado de pedir isso aqui, estou cansado de fazer ofício, né, a todos os órgãos solicitando um sinal eletrônico para aquela via, mas, infelizmente, até hoje ninguém tomou nenhuma providência. E a situação é grave. Já aconteceu diversos acidentes gravíssimos ali e vai continuar acontecendo porque o trânsito de Friburgo está caótico, todo mundo sabe disso. É difícil a gente está cansado de falar aqui também que é preciso ter um engenheiro de trânsito que procure uma solução, né? Porque hoje a gente tem, quando você sai, você leva mais tempo do centro de Friburgo, leva menos tempo do centro de Friburgo a Cachoeira do que de Conselheiro ao centro, devido ao engarrafamento de trânsito. É difícil, porque quem precisa principalmente usar o transporte coletivo para trabalhar, corre o risco de todo dia não chegar na hora no trabalho, porque a situação é difícil. Se você não sair muito cedo de casa, você não consegue chegar no seu horário no trabalho. Então, é uma situação que tem que ser vista o mais rápido possível. Ali no Paissandu, inverteram aquela mão ali, não adiantou coisa nenhuma. Eu acho até que tem que se voltar, porque, na verdade, todo dia, quando você passa ali, está engarrafado, ali perto do antigo Marabá, e ninguém tomou nenhuma providência. Então, isso é difícil a gente ficar falando aqui sempre, mas só falar porque é o que a gente fala. As pessoas hoje como a gente está no ano eleitoral, todo mundo atribui a culpa, né? Todo mundo é força de expressão, mas muita gente atribui a culpa dos vereadores a tudo que aconteceu em Friburgo. Principalmente no ano eleitoral, que tem muitos candidatos querendo, muitas pessoas querendo ser candidato, em vez de procurar ajudar a cidade, procuram fazer crítica, que é muito mais fácil. Então, criticar, é o que o vereador Cláudio falou aqui, é muito fácil. O importante é todo mundo arregaçar as mãos e cada um fazer a sua parte. Porque atribuir a culpa só aos políticos é muito fácil, né? A gente não pode generalizar, em todos os setores tem os bons e tem os maus. Então, eu acho que é preciso que a gente... Eu, por exemplo, essa semana fiquei sabendo que os hotéis de Friburgo não tem quase nenhuma reserva, né? Isso é porque é uma propaganda mal feita. Porque, na verdade, a cidade está se recuperando. Lógico que isso vai levar tempo. Mas a nossa cidade é bela, né? Sempre foi muito bem frequentada. E se nós fizermos uma propaganda ao contrário do que existe na cidade, a gente vai receber isso aí. Infelizmente, até agora, não se teve nenhuma reserva, poucas reservas nos hotéis, e as pessoas que estão aqui, naturalmente, estão procurando sair exatamente porque as pessoas... em vez de ajudar, ficam fazendo propaganda que não deve. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador.
Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje subo a essa tribuna para poder esclarecer a nossa sociedade como é difícil conquistar um benefício para uma comunidade. Vou pedir a ajuda dos nossos amigos da TV. Isso aqui é a capa do jornal de A Voz da Serra entre 1º e 3 de novembro de 2008. Pedi o meu amigo aqui. E assim diz a Demani, obtém verbas para o município. Vereador Isaac Demani, PR, vereador eleito. Essa que eu queria o destaque. Vereador eleito. Em outubro de 2008, vereador Marcos Medeiros, assim que nós fomos eleitos, eu já fiz a minha primeira viagem a Brasília, a trabalho, junto ao gabinete do deputado federal Neilton Mulim, homem de bem, comprometido, que honra muito ao nosso partido PR, o seu mandato. E em outubro de 2008, eu já estive em Brasília buscando recursos para o nosso município. E aqui está a matéria. Demani busca recurso. Vereador eleito recebe a promessa de deputado federal de inclusão de verbo no orçamento de 2009. Isso aqui é de outubro de 2008. E a promessa, vereador Marcos Medeiros, vereador Vanozinho, Marcelo Verli, é essa aqui, ó. Um dos pedidos que eu fiz ao deputado, verba para a construção de uma escola de 1º grau no bairro São Jorge, no Distrito Conselheiro Paulino, e assim está na matéria do jornal de A Voz da Serra, de 1º a 3 de novembro de 2008. Aí eu cito, um bairro do porte do São Jorge precisa ter uma escola municipal. Recebemos a promessa de ajuda do deputado federal Neilton Mulim. O bairro, enfim, será atendido, diz Demani após retornar de Brasília, onde esteve na quarta e quinta-feira dessa semana. E a promessa do deputado federal Neilton Mulim está aqui, ó, no ofício número 996/10, de 1º de dezembro de 2010, enviado ao prefeito à época, Demerval Barbosa Moreira, informando o seguinte, eu vou ler. Senhor prefeito, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar que estarei indicando a pedido do vereador Isaac Demani uma emenda parlamentar no orçamento de 2011 no valor de R$ 1.750.000, discriminadas abaixo. 1. Construção de escola fundamental no bairro São Jorge, R$ 1.400.000. Quadra poliesportiva em Bela Vista, Olaria, R$ 125.000. Quadra poliesportiva em Chácara do Paraíso, R$ 125.000. Reforma e ampliação do posto de saúde Centenário, Salinas, R$ 100.000. Outro CIMI coloca à disposição de Vossa Excelência, bem como disponibiliza a equipe de meu gabinete para interceder junto aos Ministérios da Educação, Saúde e Esporte, obtenção de verbas, atendendo assim a necessidade do município. Colho a oportunidade para registrar minhas considerações e estima atenciosamente, vou pedir novamente um close, assina deputado federal Neilton Mulim, homem comprometido que em 2008, vereador professor Pierre, me fez a promessa de estar atendendo essas reivindicações que fiz, e 2 anos após, incluiu no orçamento de 2011 essas emendas aqui citadas. Desde que assumi, e aí eu retorno, quando a minha primeira viagem a Brasília foi como vereador eleito, eu não havia assumido a cadeira aqui na Câmara, foi pensando em algumas demandas sociais de que tinha conhecimento. E uma delas era a construção de um complexo escolar no bairro São Jorge, extrema necessidade daquela comunidade dessa construção. Nunca haviam se interessado em resolver esse problema da construção desse complexo escolar no bairro São Jorge, nunca. Alguns políticos, em épocas de campanha, inclusive faziam promessas desse porte, buscando o voto daquela comunidade, e se passavam uns 4 anos e nunca mais retornavam com uma posição para a nossa comunidade. E eu consegui, nesses anos de luta, consegui com que fosse o deputado federal Neilton Mulim destinasse o dinheiro para a construção. Depois consegui convencer ao prefeito, então afastado, Demerval Barbosa Moreira Neto, que declarasse de utilidade pública uma área de terra. E, mais uma vez, eu vou pedir o close do nosso cinegrafista. Está aqui o decreto número 69, de 18 de abril de 2011, que declarou de utilidade pública
uma área de terra para a construção desse complexo escolar. Estou mostrando aqui o trabalho para que os senhores tenham a noção de como é trabalhoso os nossos eleitores conseguir um benefício para uma comunidade. Decreto do prefeito. Após isso, reunião com o secretário de Educação à época, meu amigo vereador Marcelo Verli, aqui noticiado no jornal de A Voz da Serra, de 29 de abril de 2011, onde... 1 minuto. Com certeza, vereador, até pedir se algum vereador pudesse me ceder alguma parte do tempo rapidamente. Concedo 2 minutos para Vossa Obrigado, Excelência. vereador. Matéria onde nós tratávamos do assunto e analisávamos, à época, vereador Marcelo Verli, o projeto que foi elaborado pelo competente arquiteto Fernando, da Secretaria de Educação. Trabalho para a concretização desse sonho da comunidade. Uma outra matéria do jornal A Voz da Região, construção de uma escola, funcionários da Secretaria de Educação, os advogados Bruno e Jaguari e o arquiteto Fernando visitaram juntamente com o vereador Isaac Demani uma das últimas áreas de terra remanescentes no bairro São Jorge, Conselheiro Paulino. O motivo da visita é a intenção do município em desapropriar os terrenos para a construção de uma escola de ensino fundamental com quadra poliesportiva e uma creche. O vereador Isaac Demani vem somando esforços para tais obras sejam construídas, realizando o sonho daquela comunidade. Está aqui. E aqui o belíssimo projeto feito pelo arquiteto Fernando César Rodrigues, do Complexo Escolar, o CEINF, Centro de Educação Integrado Nova Friburgo, que nós, naquela reunião, vereador Marcelo Verli, aprovamos o belíssimo projeto, aprovamos, modo de dizer que não caberia a mim, mas numa cordialidade do secretário de Educação à época, me chamou para ver o projeto, um belíssimo projeto de uma construção de uma escola. Outra matéria, jornal Voz da Serra, desapropriação de terreno para a construção de creche e escola de São Jorge, anima a comunidade, porque é um sonho daquela comunidade. E após, outros documentos aqui que eu vou me reservar, mas eu quero mostrar uma proposta de alienação de um terreno feito pelo senhor Heraldo Pereira Câmara, para que vender uma área de terra que hoje está sendo desapropriado pela prefeitura, pelo município, para a concretização desse sonho dessa comunidade. Um vereador, de fato, não constrói escola, isso é uma realidade, mas trabalha, e aqui está aprovado o trabalho, de 3 anos de mandato, para realizar um sonho de uma comunidade. Consegui, através do meu mandato, da articulação política, dos contatos que tenho em Brasília e no município, fazer com que a comunidade de São Jorge finalmente seja atendida, que saísse das promessas dos outros políticos que só queriam o voto daquela comunidade para realizar, para concretizar um benefício que aquela comunidade tanto espera, que é a construção dessa escola. Eu lamento que hoje se levante pessoas contrárias à desapropriação daquela área de terra para se construir essa escola no bairro São Jorge. Mas eu não vou deixar de lutar em prol daquela comunidade. Não vão enterrar o meu trabalho de 3 anos por conta de picuinhas pessoais. Se tem alguém querendo defender o interesse do senhor proprietário dessa área de terra, problema dele, eu defendo a comunidade. Eu estou olhando para a montanha, eu não estou olhando para o cisco, não. 1 minuto. Eu quero que a comunidade Bairro São Jorge seja atendida como outras comunidades que venham trabalhando. E nós vamos conseguir realizar esse sonho. Não vão atrapalhar. Se prometeram a vocês e não cumpriram, não vão atrapalhar meu trabalho. Meu trabalho é sério, é comprometido, é documentado, é provado. Não é de conversa fiada. É de trabalho, é suor. Demandou tempo, demandou articulação. E eu quero agradecer a todos aqueles que conseguiram enxergar a necessidade daquela comunidade. Aí eu faço o agradecimento e tenho que fazer ao deputado federal Neilton Mulim, tenho que fazer o agradecimento ao ex-secretário de Educação Marcelo Verli, ao atual secretário de Educação Ricardo Lengrupo por ter abraçado o projeto, ao atual prefeito em exercício, meu amigo vereador Sérgio Xavier, que abraçou o projeto e já declarou publicamente que vai dar seguimento ao projeto dessa construção, e principalmente agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de trabalhar com seriedade, com comprometimento com o interesse público para realizar os sonhos dessas comunidades, de trabalhar para que as comunidades recebam, de fato, a construção, a implementação de ações dos executivos que tanto esperam, que tanto almejam. Eu agradeço a Deus essa oportunidade e não vou deixar a comunidade de São Jorge ser prejudicada por questões pessoais. Repito aqui, a escola vai ser construída. Conclua. Picuinhas pessoais não vão atrapalhar e eu não vou deixar ninguém atrapalhar a realização desse sonho na nossa comunidade. E agradeço, vereador Luciano, vereador Marcelo Verli, a sessão do tempo e a atenção de todos os senhores. Próximo vereador inscrito, vereador Marcos Medeiros, também dispõe de até 6 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, quero, nesse primeiro momento, me reportar ao presidente da Sociedade Beneficente Campesina Friburguense, meu amigo Maguinho, ele que eu tenho a oportunidade, através de seus convites, acompanhar esta centenária banda da nossa cidade, seja na cidade do Rio de Janeiro, seja nas apresentações no município, e tenho visto em loco a oportunidade que o Maguinho tem, o amor que ele tem com esta banda, e mais que isso, viabilizar espaço para que a juventude possa desfrutar e também tocar música de qualidade, que são as músicas, são o momento onde eles têm a oportunidade de se apresentar para a nossa cidade e para o povo brasileiro, através de toda essa qualidade que há nessa junção de instrumentos, de vozes, porque assim ele faz. E, por último, a apresentação junto com a escola de samba aqui na Praça Getúlio Vargas. Então, Maguinho, você é um símbolo e um exemplo de homem que está preocupado com a nossa cultura, principalmente viabilizando espaço, tempo e qualidade para a juventude e retirando, graças a Deus, esses jovens que poderiam dedicar seu tempo a atitudes que são à margem da lei. Mas, ao contrário, você, através da sua banda, de seus músicos, de seu maestro e de sua diretoria, tem mostrado o quanto é importante uma entidade cultural filantrópica na cidade de Nova Friburgo. Parabéns. Por outro lado, quero agradecer a todos os nobres vereadores, que, com exceção do vereador Roberto Vermelhinge, uma pena que ele não está aqui, então vou me reportar só a isso, assinaram, acrescentando, através de 2 resoluções legislativas, 2 novas comissões permanentes em nossa egrégia e notável Casa de Leis. A primeira trata-se da análise e fiscalização do trânsito e transporte em Nova Friburgo. Vereador Márcio Damasio, que mora, graças a Deus, no interior do município, vê como é o seu distrito, o seu bairro, com relação à questão do trânsito. Quando sai de lá e vem para o centro da cidade, vereador Vanô, a gente, infelizmente, depara com era para ser mobilidade urbana, com a imobilidade urbana. Já fiz várias sugestões aqui na tribuna Laura Milheiro de Freitas, dentre elas, nas avenidas que margeiam o Rio Bengalas, aonde tem aquela calçada que seja feita uma nova pista, aonde na lateral tem aquela parte gramada que seja feita calçada, dando a oportunidade de uma terceira via nas avenidas que margeiam o Rio Bengalas, seja ali próximo ao posto, próximo aonde se tem a Justiça Federal, atrás da AGA, que naquele canto onde tinha o ponto de ônibus, que pudesse colocar uma mão aonde revertesse a rua Freze em frente a Cândido Mendes, dando a oportunidade que ali o automóvel viesse por dentro pela Nossa Senhora do Amparo, passasse ali ao lado da Suzuki, ao lado da Cândido Mendes, tendo a oportunidade de ter mais uma via de acesso em nossa cidade. Seja ali na Conselheiro Júlio Zarp, onde a gente observa que tem no meio da divisória da pista, tem uma calçada, aquela calçada poderia ser diminuída e, desta forma, viabilizar mais uma pista de escoamento para o